Há países ditatoriais, como já disse antes, infelizmente, quem paga caro, paga sem poder pagar, é o contribuinte brasileiro. Eu denunciei inúmeras vezes, foram 716 bilhões de reais, de 2008 a 2014, em 6 anos. Recursos que saíram do Tesouro Nacional, 478 bilhões de reais. E o restante, até completar 716 bilhões de reais, recursos que saíram do FAT, do FGTS, do PIS/PASEP, recursos, portanto, dos trabalhadores brasileiros. Uma administração irresponsável e corrupta. O dinheiro público foi jogado pelas janelas da incompetência, da irresponsabilidade e da corrupção. Pretendia abordar os temas da atualidade enquanto não terminasse o recesso. Nós estamos ainda que não poderia deixar passar essa oportunidade. Hoje o BNDES divulgou a relação dos 50 maiores devedores. E não é tudo, não são apenas 50. Há nesta relação nomes como da JBS, do Ike Batista, não há o nome do Bunlai, que também tem empréstimos significativos, de valores significativos, né? Não há uma relação ainda divulgada dos países que tomaram empréstimos do BNDES, países que não conseguem pagar, inclusive muitos deles, mas obras foram realizadas em Cuba, em Angola, em Moçambique, na Venezuela, no Equador, etc. Países, alguns dos quais, inclusive ditaduras africanas, né? Alguns países administrados por ditadores prepotentes, incompetentes, corruptos e até sanguinários. E ditaduras que foram alimentadas com o dinheiro público do Brasil, graças ao esforço. Que eu quis trazer esse assunto agora, ainda durante o recesso. Porque nós estamos denunciando isso há muito tempo, desde 2005, 2006. Em 2007, quando o presidente Lula, por decreto, autorizou o BNDES mudar o seu estatuto para liberar geral, né? A farra aumentou e a corrupção cresceu. Os privilegiados nadaram em águas turvas, não é? Mas nadaram para se enriquecer ilicitamente. Enfim, o BNDES liberou à vontade aos chamados campeões nacionais. Há países ditatoriais, como já disse antes, infelizmente, quem paga caro, paga sem poder pagar, é o contribuinte brasileiro. Eu denunciei inúmeras vezes, foram 716 bilhões de reais, de 2008 a 2014, em 6 anos. Recursos que saíram do Tesouro Nacional, 478 bilhões de reais. E o restante, até completar 716 bilhões de reais, recursos que saíram do FAT, do FGTS, do PIS/PASEP, recursos, portanto, dos trabalhadores brasileiros. Uma administração irresponsável e corrupta. O dinheiro público foi jogado pelas janelas da incompetência, da irresponsabilidade e da corrupção, engordando contas bancárias no exterior, alimentando a corrupção internacional, porque inclusive com outras nações que diziam respeito ao combate através dos grandes empreiteiros, sobretudo, alimentaram a corrupção internacional, já que quem chegava com o dinheiro fazia a obra, se é que a obra era realizada. E nós sabemos, a Operação Lava Jato já confirmou isso, né? Nós dissemos isso lá atrás. E olha, um parêntese, realidade.
querem, na verdade, muitos querem, e parte da imprensa também deseja, colocar todos os políticos na mesma vala da incompetência, da covardia, da irresponsabilidade e da corrupção. É por essa razão que não se deu tanta importância às denúncias que nós fizemos. Em 2 discursos, hoje um assessor me reportou, me lembrou disso, em 2 discursos, um de 2016, outro de 2017, nós apresentamos fatos mais graves até do que os fatos que foram apresentados hoje com a publicação desta relação de grandes devedores do BNDES. Quantas vezes nós dissemos, Cuba não vai pagar, a Venezuela não vai pagar, o prejuízo ficará na conta dos brasileiros. Mas vamos mais uma vez repetir o que eu disse inúmeras vezes. Taxa de juros, o BNDES ofereceu esse dinheiro de 4% a 6%. Países ditatoriais, países comunistas tiveram empréstimos com taxas de juros fixadas em 4,5%. Nós tivemos casos até de 3% de taxa de juros. Isto é uma afronta ao cidadão brasileiro, que é obrigado a pagar taxas de juros elevadas. No cartão de crédito, por exemplo, nós chegamos a pagar anualmente mais de 450% de taxa de juros. No último ano, nós pagamos 352% de taxa de juros no ano. 3%, 4%, 4,5% é o que o BNDES cobrou para oferecer esse dinheiro. Realização de obras no exterior, mas sobretudo alimentando a corrupção na burocracia internacional. Eu vou repetir, o contribuinte brasileiro é que vai pagar a diferença, porque há a chamada equalização das taxas de juros. Os 478 bilhões do Tesouro Nacional não estavam no caixa do governo. O governo foi ao mercado e pagou juros de 13%, 14%. O dinheiro foi ao BNDES e o BNDES ofereceu generosamente com taxas de juros de 3% a 6%. Essa diferença é paga pelo contribuinte brasileiro. Isso significará 340 bilhões de reais, aproximadamente até 2040. Quantas bolsas famílias? 10, 15 mil bolsas famílias? Aliás, 10 anos de Bolsa Família, 15 anos de Bolsa Família, é preciso fazer a conta. São 340 bilhões de reais. 109 bilhões já foram pagos. O restante será pago agora na continuidade. Portanto, a relação dos grandes devedores não esgota este assunto. Eu sempre vinculei a dívida pública brasileira à Operação Lava Jato exatamente por isso. Porque o dinheiro público foi utilizado em operações escusas por intermédio do BNDES. Então, quando a Operação Lava Jato aprofundar as investigações no BNDES, certamente nós vamos descobrir mais falcatruas, mais barbaridades. Então eu disse que não está nessa relação de 50 devedores, por exemplo, o Bunlai, que é amigo do ex-presidente Lula, mas ele tem empréstimos de volume excepcional, de valor excepcional. Nesta relação está a Petrobras como a maior devedora. Veja, a Petrobras, que foi a grande empresa no mundo, né, com uma lucratividade extraordinária, passou a buscar recursos do BNDES para administrar toda esta corrupção, para distribuir todo este volume de propina que se distribuiu ao longo do tempo, conforme revela a Operação Lava Jato. Então, hoje, mais uma vez,
amargurado, eu venho até você para dizer, olha, assaltaram o Brasil. Essa foi a política incompetente do PT, corrupta do PT, uma política de lesa-pátria, uma afronta à pobreza nacional, às desigualdades existentes no país, às dificuldades do nosso povo, a falência de empresas, o crescimento do desemprego avassalador, o crescimento de brasileiros na linha da pobreza, abaixo da linha da pobreza, o endividamento da família brasileira, 62 milhões de brasileiros endividados, mais de 50 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza, e o governo fazendo festa com o dinheiro público. Foi uma farra, repito, especialmente depois de 2007, quando o ex-presidente Lula, por decreto, autorizou o BNDES a alterar o seu estatuto para esbanjar, para desperdiçar. Nenhum empréstimo foi submetido ao Senado Federal. Aliás, ao Senado Federal submeter o perdão de dívidas a países africanos. E nós seguramos isso lá. Apenas um país conseguiu o perdão. Depois nós impedimos que se prosseguisse essa macabra tarefa urdida pelo governo do nosso país de perdoar dívida de países africanos, exatamente para que novos empréstimos pudessem ser concedidos a eles. Portanto, o que ocorreu no Brasil, infelizmente, foi a depredação do patrimônio público, a dilapidação do nosso patrimônio, foi um assalto aos cofres públicos, foi a pilhagem do dinheiro do nosso povo, submetendo-nos à frustração, à decepção e à revolta, à indignação que se tornou cada vez mais visível e latente. Nós esperamos que agora as coisas comecem a mudar. E nós estamos aqui para dizer exatamente isso. Nós vamos trabalhar para ajudar o povo brasileiro a mudar esse país. Porque não somos nós, políticos, parlamentares, governantes, que mudamos o Brasil. Quem muda o Brasil é o seu povo. Nós queremos ser apenas porta-vozes dessa mudança ao lado dos brasileiros que querem transformar o Brasil numa grande nação. Muito obrigado a todos e um ótimo final de semana.